Olá, bem-vindo ao nosso canal 3 Tons de RH, o canal reconhecido como o maior canal de recursos humanos da América Latina, pelo YouTube. Então você é bem-vindo aqui de estar conosco. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e se inscrever no nosso canal, porque aqui você vai encontrar coisas de empreendedorismo, desenvolvimento humano e um monte de coisa que interessa para você que está no mundo corporativo. E se você ainda não está no mundo corporativo ou já esteve, também tem um monte de coisa que te interessa. Hoje a gente está aqui com o André Coura, que ele é sócio fundador do Coura e Silvério Neto Advogados. O André vai contar para a gente um monte de coisa interessante do mundo jurídico, seja ele corporativo ou seja ele pessoal. André, bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado, Celso. Satisfação imensa estar com vocês aqui. Obrigado, Celso. Obrigado, Valéria. Obrigado, Eduardo. E espero estar à altura desse bate-papo com vocês aqui. Uma honra estar aqui com vocês. Com certeza. André, então vamos lá. A gente costuma começar aqui os nossos bate-papos todos perguntando um pouquinho da sua vida, da sua carreira, como você chegou lá, como que você decidiu ser um profissional da advocacia, do direito, né? E aí, conta um pouquinho pra gente o que aconteceu na sua vida para você chegar aqui com a gente. Perfeito, bacana. Bom, mais uma vez, obrigado, Celso, obrigado, Valéria, obrigado, Eduardo. É muito bacana, muito gostoso estar aqui nessa oportunidade de bate-papo com vocês. Assim, um pouquinho da minha trajetória e história, né? Eu sou advogado, hoje a gente está muito focado numa atuação especificamente na área do direito penal, né? Então, só de trás para frente, só colocando esse ponto para voltar ao passado. Nem sempre foi a minha atuação principal, né? Eu me formei em 2010 e comecei logo na advocacia. Eu sempre fui o meu próprio chefe, vamos dizer assim, né? Sempre trabalhei nos meus escritórios. E comecei, não na área criminal especificamente, comecei como a maioria dos advogados começa. Você precisa iniciar, né? E esse momento de introjeção no mercado é um momento muito desafiador para o profissional liberal, né? Especialmente para quem não tem, como eu não tive, um legado familiar. Eu fui o primeiro advogado da família. Então comecei e me direcionei muito para um atendimento jurídico de pessoa jurídica. Então trabalhei muito com direito empresarial, com direito tributário, enfim, contratos em geral, consultivo, como a gente chama no direito. E aí no meio dessa trajetória, eu sempre tive uma paixão desde a universidade pelo direito penal, né? O que também é muito comum do aluno de direito, né? E sempre estudei muito, mas não tive a oportunidade de praticar, né? De atuar. E no meio dessa trajetória, talvez ali uns 4, 5 anos depois da formatura, eu comecei a pivotar um pouco essa atuação. Comecei a focar mais, a me direcionar um pouco mais para a área do direito penal, né? Enfim, concluí o meu mestrado em 2014, fiz um mestrado em Direito Público. Tive alguma experiência docente nesse meio do caminho, né? Lecionei na graduação e na pós-graduação durante quase 6 anos. Mas aí depois também resolvi me direcionar, assim, ficar exclusivamente no nosso negócio, no escritório. Então, e aqui estamos, hoje estamos, né, no escritório, no Coura e Silvério Neto, onde a gente atua especificamente com o direito penal econômico, né? Essa é a nossa área. Então isso é um pouquinho da história profissional do André, da trajetória, né? Legal, uma apertada síntese. André, curiosidade, por que você escolheu o direito? Da onde veio isso? Ou foi ali uma aposta? Porque não teve nenhuma influência da ninguém na família, né? exatamente. Teve alguma influência, assim, na minha família não havia nenhum advogado, mas eu sou de uma família de servidores públicos. Tá. Os meus pais foram servidores públicos. Então o direito de alguma forma estava um pouco presente ali, né? Não na atuação como advogado, mas estava um pouco presente. E eu confesso que assim, é mais bonito quando se diz, né? Desde criança, eu não tive isso, não, confesso, né? Eu entendi que o direito era uma formação que me daria uma gama de possibilidades interessantes, de construção de carreira, né? E cá para nós, com 17, 18 anos, a gente não tem uma maturidade suficiente para fazer o que eu quero fazer para o resto da vida, né? Então eu testei o direito, considerei alguns outros cursos, mas nada tinha algo que me dizia, olha, aqui você tem mais chance de construir algo interessante. E testei e gostei, me apaixonei pelo curso, e, enfim, fiz um bom curso, né? E fui sendo levado, tá? Felizmente, eu acho que deu certo no final das contas. Legal. André,
a Valéria Fernandes, o Eduardo Saig e eu, Celso Jucchi. Vamos bater um papo com você aqui e vamos entrar em algumas visões daquilo que você tenha sobre o direito e sobre as coisas que acontecem no mundo corporativo. Você diz que faz direito penal do colarinho branco, né? Por isso já vi sem colarinho branco hoje. Para não correr o risco, né? Não correr o risco, né? Não tem perigo. Não é? Então eu queria fazer a primeira pergunta para você assim. Como você vê essas empresas onde o executivo ali, ele consegue manipular as coisas de forma que ele tenha resultados sem que ele efetivamente entregue aquilo que ele precisa entregar, seja em termos de tributos, seja em termos, muitas vezes até em termos daquilo que ele está vendendo, do produto que ele vende, da qualidade do produto que ele vende, né? Como você enxerga isso e como vocês trabalham com isso no seu escritório? Esse ambiente, quando a gente fala, só um background, né? Quando a gente fala sobre direito penal, a gente precisa fazer uma divisão entre dois universos. O direito penal clássico, que a gente lida com os crimes tradicionais, homicídio, roubo e etc. Esse é um universo. E isso que a gente chama do direito penal econômico, do direito penal empresarial, se dedica mais a essas situações do mundo corporativo. Eu simplificaria dessa forma, ou seja, corrupções, fraudes de mercado, desvios de recursos, crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes contra o mercado de valores mobiliários, insider trading e etc. Tá? E nesse contexto, é nesse contexto em que se insere essa situação que você tá trazendo, Celso, o que a gente tem percebido talvez de uns 10 anos para cá, o nível de preocupação dos executivos com os controles e a qualidade da governança tem sido convidado a se aumentar muito mais. Por quê? Porque os órgãos responsáveis pela investigação criminal estão se aparelhando mais e estão com olhos mais voltados para esse tipo de prática. A gente tem um evento que foi um pouco paradigmático, né, que foi a Operação Lava Jato. Então, de 2014 para cá, que foi o nascimento, né, de toda aquela história da Operação Lava Jato, qual que foi e sem obviamente entrar no mérito do foi certo, não foi, anulou, não anulou, enfim. Mas fato é que a Lava Jato deixou um legado, que é uma atenção muito maior dos órgãos de controle e leis, Ministério Público, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União, enfim, sobre esses eventos que até então, não vou dizer que passavam desapercebidos, mas não eram o carro-chefe de atenção do direito penal, que são esses eventos, como, por exemplo, manipulação de mercado, como, por exemplo, desvio de recursos, como, por exemplo, fraudes licitatórias, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, etc. E no ambiente corporativo, né, existe um ecossistema talvez um pouco mais favorável para a prática desse tipo de desvio, porque você tem uma pulverização de responsabilidades. Você pega uma grande corporação, especialmente as que são listadas em bolsa, você tem ali um corpo gestor. Então, se há um desvio no âmbito de uma grande corporação, não vou citar nomes, mas a gente tem escândalos recentes. Sim. Você tem ali um corpo diretivo, você tem uma pluralidade de pessoas físicas e um evento desviante. Então, é um pouco difícil linkar esse evento com uma pessoa específica. E para proteção dos próprios gestores, né, sem entrar, obviamente, em casos específicos, mas para proteção dos próprios gestores, o que as empresas têm se atentado? Nós precisamos de sistemas de controle, sistemas de compliance, sistemas de governança, que afastem essa possibilidade de responsabilização criminal dos gestores. Por quê? Porque nesse ambiente é fácil, entre aspas, o desvio. Né? Você tem uma pessoa jurídica atuando. Então, uma pessoa jurídica que tem controle sobre milhões de reais ou de dólares. Você tem um ambiente mais etéreo de circulação desses valores. E sem muitas vezes, personificado em alguém dentro da empresa. Ou seja, a companhia fez isso. Tudo bem, a companhia fez uma pessoa jurídica. Então, é fácil utilizar-se da pessoa jurídica como um escudo, como uma cortina de fumaça para a prática de desvio. Então, esse é o ambiente em que coloca o executivo, que tem colocado os executivos na mira desses órgãos de controle. Daí, e é aí onde se insere basicamente o nosso trabalho, ou uma parte do nosso trabalho, que é atuar preventivamente
nesses aspectos de criação de sistemas de controle, de melhoria de governança, de advisory, etc. E às vezes repressivamente, porque às vezes o problema já aconteceu, já está sendo apurado, as responsabilidades já estão... A busca tem sido mais preventiva ou mais corretiva, André? Valéria, nunca foi cultura do empresariado brasileiro uma preocupação preventiva com a saúde jurídica das operações. A verdade é essa. O empresariado brasileiro, tradicionalmente, sempre trabalhou com... Sabe aquela ideia assim, olha, eu preciso de um contador para abrir um CNPJ. E pronto. E vamos embora. A governança sempre foi muito pobre, né? Eu faço, né? Eu faço. A governança sempre foi muito pobre. O próprio conceito de governança sempre teve muito restrito para as grandes corporações. Se for fazer uma avaliação top-down, uma pequena empresa, você fala de governança, a maioria dos gestores não vai se ambientar muito bem com o que você está falando. Sim. Mas isso tem mudado. Essa é uma realidade que tem mudado e acredito que muito é em função desse comportamento mais proativo dos órgãos de controle. André, não era tão comum, né? Desculpa, não era tão comum você ficar sabendo, como se fica sabendo hoje, por exemplo, a operação da Polícia Federal prendeu empresários em Amapá por fraude fiscal. Isso hoje, assim, todo dia você vê notícias assim. Isso há 10 anos atrás não era tão recorrente. Em linhas gerais, a gente tem muitas diferenças dos mecanismos para as grandes empresas, pequenas e médias? Mecanismos para coibir a corrupção, coibir, eventualmente, qualquer tipo de infração à lei? Ou são as mesmas coisas em escalas diferentes? Exato, perfeito. Basicamente são as mesmas coisas em escalas diferentes. Entendi. Porque quando a gente fala sobre essa questão, essa atuação preventiva, né, para evitar que o desvio aconteça, e eu estou falando especificamente do desvio criminal, que é aquele que enfim, é o mais drástico e aquele que mais de perto interessa ao que nós fazemos todo dia lá no escritório. Você tem um contexto de políticas de controle que é basicamente o mesmo para qualquer estrutura organizacional, para qualquer... Claro, com a exceção de... Eu não posso comparar a padaria da esquina com uma empresa listada na B3, por óbvio. Mas, quando a gente fala de prevenção, basicamente nós estamos falando de compliance e de governança. Basicamente. E traduzindo isso, né, são palavras bonitas que nas grandes corporações dão ensejo até a criação de departamentos, departamento de compliance, compliance officer, etc. Ótimo, perfeito, e isso é o desejável. Mas no final do dia, o que é isso? No final do dia, isso é ter políticas de integridade que sejam internalizadas pelo gestor, comportamentalmente, e que o gestor, através de exemplo, conferência e educação dos funcionários, consiga espalhar isso na cultura organizacional. Perfeito. Essa é a conversa, isso é compliance, isso é conformidade. Então isso cabe tanto na empresa que está, quanto na padaria da esquina. Né? Então, claro, lá nós estamos falando, por exemplo, de insider trading e manipulação de mercado. Aqui nós estamos falando de desvio do caixa, de contabilidade criativa. Às vezes o impacto no mercado é um pouco menor, né? É diferente de uma empresa listada que tem aí, né, impacto em bancos e no mercado como um todo, mas gera um impacto de qualquer forma, né? Claro, e para o gestor, sem dúvida o impacto mercadológico é muito maior quando você tem essa escala, né? Mas para o gestor, quando ele é responsabilizado criminalmente, o impacto é quase que, entre aspas, o mesmo. Porque se a gente está falando na grande corporação, de uma prática, num exemplo construído de bate-pronto aqui, né? Você tem uma grande incorporadora cujos gestores estejam respondendo, por exemplo, por fraude licitatória e lavagem de dinheiro. Perfeito. Mas era uma obra de milhões, bilhões, tudo bem. O montante mudou, mas a prática é rigorosamente a mesma. Uma licitação foi fraudada e o recurso que foi angariado ilicitamente, ele foi escamoteado, foi lavado. Se você está falando, voltando para o exemplo do nosso querido dono da padaria aqui, o dono da padaria que participou de uma licitação no município para oferecer lanche para a escola municipal, se ele se vê investigado por fraude licitatória e lavagem de ativos, ainda que tenha sido R$50 mil daquele contrato administrativo, ele está enfrentando basicamente as mesmas consequências potenciais desse grande gestor. E nesse caso, como vocês atuam, né? Porque, assim, muitas vezes esse cara aqui, ele faz padaria, né?
às vezes ele faz aquilo achando que ele está fazendo a melhor coisa do mundo e não é. E o outro, ele tem toda a consciência porque ele se formou em Harvard e lá em Stanford, e esse aqui se formou no dia a dia levando burdoada. E aí ele chega lá na licitação, né? Porque eu já vi situações assim, né? Onde a pessoa chega lá e fala, ó, para você participar é 10. E o cara fala, ou eu vendo ou eu morro. Como é que vocês atuam nessa linha aí, né? Não sei se é uma proteção, se é uma informação, o que é? Essa questão, Celso, é interessante porque, de novo, é cultural e é um grande desafio. De novo, é cultural do brasileiro, infelizmente, né? Olha, licitação municipal. Eu desconheço alguma que não tenha um nívelzinho de irregularidade. É o que você falou, olha, tá acertado, tem empresa tal, e tem a empresa que é do sobrinho do prefeito. Brasil, são coisas que são corriqueiras, infelizmente, da nossa cultura, tanto da gestão da coisa pública e nas interseções do público e do privado. Né? Mas no direito existe, e no direito penal especificamente, tem um princípio interessante, né, que a gente tem como norte, e os juízes têm como norte também, que é o seguinte: a ninguém é dado descumprir a legislação alegado que não a conhece. Então o direito parte do princípio que todos, o que é uma falácia, o que não é verdade, né? Que todos nós temos o mesmo conhecimento das regras jurídicas. E é evidente que o CEO da multinacional tem muito mais informação e capacidade que o dono do mercadinho. Mas não por isso ele pode arguir que, olha... Eu não tive o conhecimento. Eu não sabia que não podia combinar preço na licitação municipal. Né? O que pode ser levado em conta, né? Esse aspecto que você trouxe da avaliação, porque o direito penal, ele sempre se ocupa, como a gente diz tecnicamente, né? Sem juridiquês, mas assim, não há responsabilidade criminal objetiva. Ela sempre é subjetiva. Portanto, se o André praticou um desvio, ou o Eduardo, ou a Valéria, nós vamos avaliar o desvio do André, do Eduardo e da Valéria. Não genericamente. Então, qual era o meu contexto no fato? E é claro que o sujeito que tem um nível de formação, olha, 30 anos de carreira executiva, acostumado a lidar com advogados, grandes contratos, etc., e o nível de culpabilidade dele será muito maior do que de um sujeito, eventualmente, sendo analfabeto. No exemplo, né? O que não afasta a responsabilidade desse amigo nosso aqui. Então, o que a gente tenta fazer? Colocando em linhas gerais nessa ideia de preventivo e repressivo. Quando a gente tem a oportunidade de atuar antes do problema acontecer, a gente normalmente faz determinados mapeamentos, a gente conversa com o gestor, a gente tenta desconstruir essa cultura, porque às vezes já chega, olha, não, mas aqui é o seguinte, já fui avisado, tem um jeito, tem um esquema, olha, não é assim que se faz. Não é bom, o prognóstico não é interessante. Mas sempre deu certo até quando não dá mais. E quando não dá, não é agradável, etc. A gente desconstrói, faz um mapeamento de risco, enfim, tenta demonstrar para o gestor, para o empresário, que é mais interessante fazer da forma correta. Até por longevidade do negócio. A ideia de uma empresa não é faturar uma vez só, é faturar sempre. Né? Sim. Agora, quando a coisa já está, enfim, quando o problema já está instalado, a atuação é repressiva, o que a gente busca é saber se tem medidas de mitigação do dano. Sim. E o que aconteceu e como é que dá para conter esse dano? E a gente vê, né, nas organizações alguns modelos de estrutura jurídica diferentes. Existem várias organizações que trabalham com uma estrutura um pouco mais compacta e trabalham com parcerias. Muito mais parcerias com escritórios. E tem aquelas organizações que já têm uma área mais estruturada, enfim, e usam mais pontualmente, né? A assessoria que vocês oferecem para as organizações, me parece que até independe dessa estrutura ser um pouco mais robusta ou menos, porque ela é muito especializada. Sim. É isso? Sim. Faz sentido? Perfeitamente. Se eu fosse sintetizar, né, Valério, qual é o grosso da atuação, da nossa atuação do escritório, né? Independente da estrutura da empresa, porque normalmente a gente está falando esse papo aqui mais corporativo, etc. Sim. Mas, de novo, resgatando aquela ideia que, à medida em que o direito penal ele não pune pessoas jurídicas, ele pune pessoas físicas, o CEO, o CFO, o presidente, etc. Nós trabalhamos para a pessoa física.
Então, independente... Mesmo que contratada pela organização. Contratados pela organização. Não haveria, em princípio, nenhum problema ou conflito de interesse. Claro que a gente sempre avalia. Porque casos há em que a complexidade é tamanha e há interrelacionamento entre corporações distintas, etc., e isso, especialmente se você tiver falando de empresas maiores, que têm um nível de governança maior e estão mais à vista dos sócios, dos acionistas, etc., pode haver um conflito de agência, mas se não houver, não tem problema nenhum sermos contratados pela empresa para atuar em prol da pessoa física implicada, que no mais das vezes é ela que suportará toda a agressividade de uma investigação criminal, de um processo criminal, etc. Então, assim, ainda que isso é muito comum de acontecer, porque, assim, ainda que maiores as estruturas, e são empresas que normalmente têm departamentos jurídicos internos, mas é muito difícil que uma empresa tenha no seu departamento jurídico interno um advogado criminalista, porque isso não é o corriqueiro da vida da empresa. A gente espera que não seja, né? E o empresário espera que não seja. Sim. Então, normalmente, você tem as que têm um jurídico interno, os advogados estão mais ocupados em questões tributárias, em questões trabalhistas, em questões até do próprio compliance genérico da empresa, regulatórias. Então, normalmente, você não tem esse profissional no corpo da empresa. Então, quando assim, 99% da nossa atuação é quando a crise já está instalada. É o que é uma pena, né? Ouvindo você falar, mesmo que vocês trazem uma especialidade que a consciência, né, da repercussão negativa ou até realmente de uma coisa mais fatal, né, de um crime que possa ser identificado, ter um trabalho preventivo é fundamental, né? Sim. Mas aqui é tranquilo, né? Aqui não acontece nada, eu conheço as pessoas que trabalham comigo, confio, trabalho com as pessoas há 30 anos, né? Mesmo assim, eu acho, seria muito desejável, né, ter esse trabalho preventivo de tempos em tempos, até para que as pessoas que estão há 30 anos na organização se sintam protegidas também, porque elas fazem parte desse sistema maior, não é? E ter alguém de fora, independentemente de qualquer coisa, garante a neutralidade dessa avaliação, né? Sem dúvida. A gente, pela experiência empírica, vários processos, vários casos em que a gente já atuou. É claro, você vai entender a situação toda ali, né? Como eu disse, normalmente quando a gente chega, a crise já está instalada. E, infelizmente, algumas vezes, bem avançada. Né? Eu imagino. E a gente chega, vai avaliar a situação toda e assim, de novo, é uma divisão que nos é muito clara, né? Falando das questões criminais. Você tem a pessoa, o agente, como a gente chama, né? O agente que age intencionalmente vocacionado para aquilo. É o que a gente estava comentando aqui, a licitação, que o sujeito sabia, já estava combinado, etc. Tudo bem, sem um julgamento moral sobre, mas há o caso em que, e é o que a gente chama de dolo no direito penal, uma ação dolosa, mas há alguns casos em que você vê que, evidentemente, o agente, o gestor, enfim, ele agiu em erro. Ele foi relapso da gestão. Ele não estava fazendo aquilo. Isso é muito comum, por exemplo, com operações financeiras. Mas eu achei que podia usar uma conta de passagem, eu achei que podia. Já usava há muito tempo. Sempre fiz assim. Não sabia que mudou a lei. Meu primo, eu sempre faturei com outro CNPJ. Meu contador falou que podia para recolher menos imposto, etc. Então, sabe, aquela linha divisória entre o planejamento tributário e a evasão fiscal, a sonegação, que é muito tênue para o empresário que não está acostumado com isso e que tem aquela cultura de que, olha, o que o meu contador falou, eu nem critico. E às vezes a gente olha, um sujeito que tem lá 5, 10 anos de prática reiterada de sonegação fiscal, que aos nossos olhos era evidente, mas para ele estava tudo bem. E não estava. Chegou no final, o Ministério Público veio, olha, você vai responder por sonegação fiscal, lavagem de dinheiro. E aí o problema está criado e enorme. E de fato, se houvesse um trabalho preventivo, talvez até de educação, tá? Você poderia economizar esse transtorno. Isso não teria necessidade. Isso é muito recorrente. Sim. André, eu vejo nas empresas hoje se está muito trabalhando com SG, BI, né, tudo isso, e muitas vezes existem situações que se transformam em criminais, não é? Como você vê isso? Você atua nessa linha? A primeira pergunta é se você atua nessa linha. A segunda pergunta é isso leva para um econômico também, não leva? A empresa
Ou a pessoa... Como que funciona isso tudo, né? Porque a gente conversa muito sobre isso. Não, precisa, bom, né, não sei o que e tal. Mas como que isso é de verdade, né? A gente atua abrindo parênteses para justificar essa resposta. Né? O nosso escritório, ele atua num modelo de negócio que a gente chamaria de um escritório boutique. Né? O escritório é com uma estrutura enxuta, inclusive de capital humano enxuto, porque no mais das vezes os processos de investigações criminais eles não demandam uma estrutura tão grande quanto uma revisão tributária de uma grande empresa. Né? Então, é esse modelo de negócio. Então a gente atua como advisors em algumas situações assim. Olha, a empresa está ou com uma dúvida, ou com um problema anunciado, ou com um problema já instalado, não tem um suporte interno na matéria, e a gente é convidado a, enfim, propor uma abordagem, entender e direcionar, encaminhar o direcionamento que a questão convida. Agora, essas situações, né, assim, muito se tem falado sobre ESG, sustentabilidade social, ambiental, etc., a questão das relações dentro da companhia, em que medida a responsabilidade da companhia sobre isso, bullying, assédio moral, assédio sexual, etc. E, assim, eu acho que são duas camadas de compreensão dessa situação. A primeira é institucional. E há, obviamente, a responsabilidade do grupo, da empresa, da corporação em relação a isso. Quanto a treinamento, educação interna, enfim, aculturação, parênteses dentro do parênteses. Cultura é um negócio que é top-down, não adianta falar sobre cultura e colar cartaz, etc. O corpo gestor tem que se comportar em relação à cultura desejada. Exemplo. É o exemplo. O exemplo arrasta. Se eu falo algo, faço reunião e etc, e faço diferente, não há cultura que resista e que se implemente. Ponto. Então, essa é a primeira questão. E quando eu digo que há responsabilidade da empresa, eu estou dizendo uma responsabilidade em outros aspectos jurídicos. Aspecto civil, aspecto trabalhista e etc. Todas as vezes em que a gente fala de responsabilidade criminal, nós estamos falando de responsabilidade pessoal. Pessoal. A pessoa jurídica só tem responsabilidade criminal em relação a crimes ambientais, apenas. E mesmo assim é uma responsabilidade criminal que implica em multa. Claro, e tem que prender uma empresa. Agora, É legal saber só, disso. É interessante. Só nesse caso. Então, assim, quem que está nessa mira? Né? As empresas que trabalham com extração mineral, enfim, empresas que têm um impacto ambiental anunciado. Né? Elas, sim, se preocupam muito com isso, porque as multas são efetivamente muito pesadas. Agora, quando a gente fala de responsabilidade criminal, nós estamos falando de responsabilidade de pessoas. Então, trazendo um exemplo, né, como você disse, bullying, e eu estou somando no exemplo, assédio, e algo que tem sido... Trabalho escravo também. Trabalho escravo. Assédio sexual, os crimes de natureza sexual, eles são muito desafiadores para o advogado criminalista. Muito desafiadores. Por N questões que a gente até pode tratar depois. Mas, enfim, é uma realidade de dentro das companhias, infelizmente. Acontece. Sim. De quem é a responsabilidade? Criminalmente falando, a responsabilidade é do agente. Do agente. Redução à condição análoga de escravo. De quem é a responsabilidade? Do agente gestor. Então, de novo, um exemplo, né, para a gente trazer isso para a prática. O que acontece muito com fazendas, né, o agro tem muito disso. Uhum. Descobriu-se ali 20, 30, 100 pessoas nessa condição, que o responsável, o dono da fazenda, o dono da propriedade, ele não foi encontrado, que é muito comum também. Quem foi encontrado em local no gerente está preso em flagrante. Isso acontece, isso é, né? Então, de novo, responsabilidade criminal sempre direcionada a uma pessoa física. E daí a importância. E eu acho que é assim a responsabilidade da companhia pensar sobre, né? De guarnecer o seu corpo gestor desse nível de segurança. Olha, o cara é executivo, nós temos aqui executivos que estão fazendo, e é um desafio danado, né? Gerir pessoas, vocês sabem muito melhor do que eu, que é um grande desafio. Então o gestor precisa tomar decisões, e às vezes tem que tomar decisões de pronto, sem refletir muito. É o desafio de gerenciar. Qual a segurança que esse sujeito tem para tomar essas decisões? E eu acho que contar com um advogado que tenha esse savoir-faire do que a gente está dizendo aqui pode ajudar muito. Eu acho que Gente, né? Eu acho que é super interessante ver, André, que você trouxe de uma maneira muito simples uma visão da área jurídica com a importância da área de recursos humanos, né? Sim, sem dúvida. E aí me ocorre acho que uma pergunta que pode ajudar muita gente, né?
Recentemente eu conversei com um executivo e ele comentou comigo o quanto que ele hoje ele é preocupado com tudo que ele faz, principalmente em relação aos seus funcionários. A maneira como ele fala, se ele pode falar sobre alguns assuntos ou não. Isso, de certa forma, tem gerado uma angústia nele, porque ele já não sabe mais o que ele pode e o que ele não pode fazer, porque ele quer fazer o certo. Mas também ele tem receios, né? Como o André está contando para nós. Então, quem é responsabilizado é sempre a pessoa física, é o executivo. Então, eu queria que você, se você pudesse dar algumas dicas, né? Talvez o básico, que cada executivo, mesmo que esteja começando a sua carreira, já tem que começar a pensar, né? No seu comportamento, nas suas atitudes. Como é que ele pode ser um executivo preparado para não cair em nenhuma armadilha? Ou evitar, né? Essa provocação é muito interessante, Valéria. Assim, nós estamos vivendo um mundo diferente, né? Um mundo desafiador. Assim. E sem entrar no mérito das opiniões, né? Nós estamos vivendo um mundo absolutamente polarizado politicamente. Questões de gênero, convicções religiosas, convicções políticas, afloradas, assim, vindo à tona e as pessoas visceralmente discutindo isso, uma certa sensação social de que tudo pode ser crime, tem uma sombra pairando, né? E é verdade, a gente lida com isso todos os dias e isso é algo desafiador mesmo. Então, o que eu penso em relação a isso? Claro que não existe uma cartilha. Sim. Seria muito bom se a gente pudesse dizer, olha, faça isso, não faça isso, e nós temos 100% de índice de segurança jurídica. Direito é uma ciência social aplicada e, no limite, quem decide é um ser humano como nós. Né? Se tudo dá errado e vai ao judiciário, no final do dia nós temos um juiz, uma juíza, com os seus receios, conflitos, inseguranças, problemas, etc., que vai ter que se debruçar sobre aquilo e decidir. Né? Então, assim, é algo muito incerto. Não é matemática, não é engenharia, né? Então a gente não tem uma cartilha, mas o que eu diria, né? Cautela sobre o como se fala, o que se fala e na presença de quem se fala, né? Incorporando aqui, fosse eu o gestor, tá? Eu vou me permitir essa figura aqui, fosse eu o gestor, eu me preocuparia com isso. O que é que eu estou falando, com quem que eu estou falando, qual o meio que eu estou usando para dizer isso. Se eu vou formalizar isso no e-mail ou não. Se eu vou ter pessoas da minha confiança, do meu departamento, enfim, presentes naquele momento de fala ou de diretiva e etc. E por que eu estou dizendo isso? Tem cabeça de advogado. Onde que a gente está pensando? Depois da esquina. Porque a gente tem um negócio muito interessante no direito, que é quando o conflito da vida vira um processo, vira uma investigação, vira um processo judicial, o nosso desafio é reconstruir uma verdade fática. Só que isso é materialmente impossível. Como que a gente, né? Vamos lá, aconteceu uma situação conflituosa dentro da sala do gestor, estava o gestor e o seu subordinado. Sai dali, o subordinado diz que o gestor o assediou. Exemplo que eu estou construindo agora. Tá? O gestor o assediou sexualmente. Que é muito comum. Isso acontece todos os dias. Sim. Reunião, ascendência funcional, o gestor chama, reunião a portas fechadas, sai o funcionário e diz, olha, ele me assediou sexualmente. Como que a gente reconstrói o que efetivamente aconteceu dentro daquele ambiente, a portas fechadas, num momento futuro de reconstrução histórica daquele passado? Não tem como. A gente não tem disponibilidade de elemento sensorial para dizer o que aconteceu ali dentro. É a palavra de um contra a palavra do outro. Só que nesse tipo, usando o exemplo de novo, nesse tipo de conflito, a palavra de quem se diz vitimado, especialmente porque há uma descendência hierárquica, e aqui sem nenhuma questão de gênero, é muito recorrente que essa vítima seja mulher. Nós temos uma situação aqui conflituosa no processo em que a disponibilidade probatória para dizer que não aconteceu ou que aconteceu de outra forma é quase que zero. Então aquele gestor, se isso acontece, nosso exemplo aqui, aquele gestor, ele vai enfrentar um problema. Não quero ser o profeta do apocalipse, mas
99% de possibilidade de que ele se veja no futuro condenado por aquilo. Tem ou não acontecido. Já não é mais importante se aconteceu ou não. O que é importante é a narrativa que veio e que foi para o processo. E como a gente brinca no direito, o que não existe no processo não existe no mundo. E se a pessoa está dizendo, e a palavra da vítima tem uma importância sobrelevada no judiciário, especialmente em matéria de crimes sexuais, o acusado, né, vai enfrentar uma condenação. Por experiência empírica, vai enfrentar uma condenação. Então, fazendo a engenharia reversa, não só para isso, mas para outras questões também, eu me preocuparia em criar uma governança de comunicação. É nisso que eu me preocuparia. Reuniões. Não é querer criar um Big Brother na empresa, tudo filmado, mas ter um mínimo de cautela. Se o assunto é um pouco mais delicado, tenha alguém do Departamento de Recursos Humanos, tenha um profissional tecnicamente preparado para mediar aquela conversa. Pelo menos você reduz a possibilidade de criar efetivamente um dano com aquela comunicação e pelo menos você tem mais uma pessoa presente para equilibrar um eventual problema futuro e dizer, olha, não aconteceu bem assim. Uma testemunha. Sim. Muitas empresas têm feito isso, né? Sim. Até em feedback simples de avaliação de desempenho, traz um RH junto. Sim, se faz por escrito, né? Usando tecnologia também, então se escreve o que foi falado, para você gerar... Faz uma ata, né? Faz uma ata. Isso é muito relevante. E também avaliar, né? Se existe uma necessidade também de estar one-to-one, numa sala fechada, qual é o assunto, né? De qual confidencialidade que isso realmente seja necessário. É um bom senso, né? O bom senso e, assim, se me permitem, só mais uma dica, talvez, né? Para o gestor, e talvez não necessariamente para o gestor de recurso humano, mas para o gestor... O gestor em geral. Gestor em geral, né? Um dos maiores problemas que a gente enfrenta quando se está discutindo criminalidade corporativa empresarial é a ausência de conhecimento do gestor, o que é muito compreensível, né? Quanto maior a empresa, menor o nível de conhecimento e controle que o gestor tem sobre os processos do dia a dia da empresa. Não dá para o cara saber se emitiu nota fiscal são milhares de notas. Então, é preciso que se crie dentro da empresa uma sistemática de alguma forma, um double check. O gestor, ele não precisa acompanhar tudo, mas ele precisa ter como controlar o que está acontecendo, por si ou por interpostas pessoas. Por quê? O que se poderia imaginar no senso comum, né? O grande álibi, isso, olha, mas eu não tenho como controlar tudo que acontece dentro da empresa. Eu sou o presidente, eu não sei se o departamento fiscal emitiu nota, não emitiu, se jogou na conta tal, se mandou para fora. Isso não cola. Não cola, né? O judiciário ele tem se encaminhado no sentido de dizer, olha, você é o gestor, você tem a obrigação de saber. E se não sabia, deveria saber. E assim, se tinha condição de saber e não sabe, você deliberadamente se cegou, você fechou os olhos. Porque o beneficiário é a empresa. Em última instância, você também é gestor. Então, é importante que haja, né, que o gestor se cerque de instrumentos de um mínimo controle, para se algo sair desse controle, se a crise se instalar lá no futuro, ele poder dizer, olha, tudo que estava dentro do meu alcance, tudo que era humanamente possível, foi feito. Agora, claro que não dá para fechar todos os buracos. Então, perceba, a linha de defesa lá na frente, ela é muito mais saudável dessa forma, do que chegar lá e dizer, não tem controle nenhum, mas eu não sabia. Então... eu, se fosse montar uma empresa agora do zero, eu já consultaria você, a sua empresa, para me ajudar a pensar em todos os riscos, né, que eu possa vir a enfrentar no futuro, seja pessoalmente, seja com a minha equipe, porque você já começa do zero, né, com toda a consciência e protegido, né? Eu acho que é interessante que você traz elementos que não são comuns ao nosso dia a dia, né? Obviamente você está exposto a muito mais situações que a gente não sabe e você aporta valor nessa proteção. Exatamente. Eu acho que exatamente isso, né? Eu vejo a minha pergunta do Day lá, da diversidade, justamente foi nessa linha. Porque a gente sabe que, por exemplo, alguém falar, você é isso, hoje em dia é um crime. E isso acontecendo dentro das quatro
paredes da empresa, do escritório, lá, sei lá, na fábrica, eu vejo isso de uma forma muito comum acontecer. Antigamente era normal, né? Ô, negão, vem cá, tal, né? Então, assim, mas hoje em dia, se alguém tratar assim, isso pode levar a um crime. Sim, E esse crime se tornar um crime econômico. sim, Quem paga? sim. Quem paga? Isso pode gerar responsabilidade penal do gestor. E a gente eventualmente vai estar falando sim de privação de liberdade, porque existe também uma ideia de senso comum que não é de todo falsa nem de todo verdadeira, que crimes econômicos, sabe aquela ideia de isso não dá cadeia? Sim. Sim. Isso não é verdade. Hoje a gente não pode mais afirmar isso. Essa situação que você está trazendo, Celso, olha, chamou o funcionário de não sei o que há 10 anos atrás, 20 anos atrás, Normal. isso era absolutamente normal. Hoje não é mais. Isso pode gerar uma prisão em flagrante delito do gestor que falou isso, ali dentro da empresa. Imagina que situação, né? Sim. O funcionário chama a polícia, 190, e o sujeito vai ser preso. Vai sair algemado. Então, são situações que precisam ser pensadas e fazendo isso, linkando isso numa prática operacional nossa, né? Nós temos percebido um movimento, assim, partindo da nossa própria carteira de clientes e estendendo isso ao mercado. De uma atuação nossa, ou seja, eu quero dizer, nós temos sido convidados a atuar de uma forma que é quase como se fosse, sabe a figura do consigliere? É aquele, tudo bem, somos advogados, criminalistas, o nosso nicho é esse, mas é aquela figura que o gestor faz questão de conversar antes de tomar qualquer decisão na empresa. Sim. Então, assim, olha, tive uma questão, estou com uma situação, desafio na empresa, uma situação, conflito na empresa, porque tem um funcionário que se identifica como tal ou como aquilo, está fazendo a determinada exigência. Antes de tomar a postura, antes de tomar a decisão, André, a situação é essa. Vamos fazer uma reunião, vamos entender melhor? Olha, direciona assim, direciona assado, eu vou participar, ou é melhor que você não participe, vamos delegar isso para fulano de tal. Olha, eu quero participar de uma licitação, ou estou participando de uma licitação, e fui no gabinete do secretário e ele me fez a proposta XYZ. Antes de tomar qualquer decisão, vamos conversar. Então, a gente tem sido convidado cada vez mais para atuar nesse sentido de, como eu disse, quase como um conselheiro, um advisor. Sim. Olha, decisões estratégicas que possam impactar em problemas criminais, regulatórios, ou em multas, ou em, sabe, gravosamente para a empresa ou para o empresário. E quando a gente fala para o empresário tem que ler isso. Um impacto criminal muitas vezes reflete no patrimônio, na reputação de mercado e na família. Sim. Que a gente está falando só de prisão. Né? Hoje, bloqueio de bens. a internet vai, em 2 segundos, tornar isso público. Acabou. E a reputação do executivo vai embora. E reputação é o que a gente demora 30 anos para construir e destrói em 30 segundos. E às vezes não se reconstrói. Então, só para aportar isso, a gente tem percebido esse movimento de mercado. Quer dizer, não tem processo criminal nenhum, mas me acompanhe, acompanhamos. E a gente faz esse acompanhamento continuado com o gestor, mas nesse sentido, olha, a situação é essa, é aquela, tomada de decisão, parametrização de tomada de decisão. Com isso a gente consegue evitar muito problema. É até melhor, né? Que não tenha o processo criminal e é a prevenção, né? Que Exato falou antes. Eu acho que é inteligente, né? Eu acho que é algo que, por melhor que você possa trazer um executivo para a sua organização, não é o que ele vai viver a vida, né? O dia todo, Sim. o tempo inteiro, já é a sua especialidade, né? Então você, de fato, vai trazer o que está acontecendo no momento, as melhores soluções, encaminhamentos. E esse papo dava para ficar Mais tempo, com muito certeza. mais tempo, né? Porque a gente sempre aprende demais. Nossa, a hora que ele fala que a gente tem o pressuposto de saber a lei, né? E você está dentro da empresa ali e você está focado em outra coisa, né? A gente tem outro foco de gestão e... A gente é demandado por outras Não é coisas, por né? outras coisas, Mas é exatamente. muito bom saber que tem quem possa né, trazer esse conhecimento, essa experiência. Mas Esse sistema é fundamental. é fundamental. Dá para mais uma pergunta final, Celso? Eu gosto sempre de fazer aquela perguntinha de: e aí, o que você faz da vida sem ser sem ser um advogado, né? Então, assim... Assim, Celso, eu gosto da ideia, né? Eu não acredito muito na ideia de vida pessoal e vida profissional. É como eu vejo, assim. Eu acho que eu sou o André, e o André é tudo que ele é.
Eu sou esposo, sou advogado, sou amigo, sou enfim. Então, o que eu acho é que a gente tem preponderâncias. Eu gosto muito do que eu faço e normalmente o que eu faço não me cansa muito. Mas também acredito que a gente não pode ficar focado só naquilo, né? O ser humano é mais do que ele faz para trabalhar. Apesar do trabalho constituir muito da nossa identidade, né? A gente tem muito isso. Mas assim, eu gosto muito de fazer eu tenho a minha rotina, e rotina para mim é um negócio muito valioso, né? E na minha rotina eu já consigo encaixar coisas que tornam mais leve. Então, por exemplo, eu gosto de ir à academia todo dia, vou todo dia, religioso para mim, não fico sem. E tento encaixar no cotidiano coisas que tornam mais leve. Eu não tenho assim, eu tenho um hobby X, e é isso que é a minha válvula de escape. A válvula de escape é, às vezes, chegar em casa e abrir um vinho com a minha esposa, a gente sair para jantar em algum lugar, e não falar de trabalho, desligar o telefone, e assim eu consigo conduzir legal. Eu acho que tá sustentável. Legal, muito bom. Bom, quero te agradecer, André. Eu chamo ele de André, nós, né? Porque é amigo da gente já, né? Mas o doutor André aqui, agradeço muito a sua presença. Valéria, obrigado. Edu, obrigado. Gente, nós estamos aqui encerrando esse bate-papo de hoje. Não esqueça de dar aquele seu like. Se tiver alguma dúvida interessante aqui, você pode mandar para a gente, que a gente encaminha para o doutor André. E pode compartilhar a gente aí. E até a próxima. Semana que vem tem outro.